Olá, meu nome é Márcio e hoje nós vamos continuar a discussão das estruturas de dados. Na aula anterior, videoaula anterior, nós trabalhamos com a estrutura de dados fila. A fila é um tipo específico, uma variante de uma lista linear, da mesma maneira que uma pilha, que foi visto também em videoaulas anteriores. Na aula de hoje nós vamos estudar essa estrutura de dados mais genérica, que é a lista linear. Uma lista linear, ela é uma sequência de elementos, que nós podemos chamar de A1, A2, A3, até AN. No caso, N é o tamanho da minha lista. Numa lista linear, existe um conceito muito importante, que é o conceito de posição. Os elementos da lista linear têm uma posição definida. O elemento A1 está na primeira posição da lista. O elemento A2 está na segunda posição da lista. O elemento AN está na última posição da lista, que seria a posição enésima. Essa ideia de posição é importante e nós dizemos que o elemento que está na posição A2, ele é precedido pelo elemento que está na posição A1 e ele é sucedido pelo elemento que está na posição A3, por exemplo. Certo? Esse é um conceito que diferencia a lista linear de outros tipos de estrutura de dados. Você tem um conceito de posição. Cada elemento tem uma posição definida na minha lista linear. A lista linear, diferente da pilha e da fila, como ela por ser uma estrutura muito mais genérica, ela tem um grande conjunto de operações que são possíveis que você pode fazer nela. Relembrando, quando nós trabalhamos com pilhas, nós tínhamos três possíveis operações. Eu podia inserir um elemento na pilha, eu podia remover um elemento da pilha, e tanto a inserção quanto a remoção eram feitas numa extremidade chamada topo. E eu podia pesquisar qual era o elemento que estava no topo da pilha. Então eu tinha basicamente três operações que eu podia fazer. Numa lista linear, eu tenho um conjunto muito maior de operações possíveis. Por exemplo, eu posso inserir um elemento em qualquer posição da minha lista. Eu posso inserir um elemento na primeira posição, eu posso inserir um elemento na posição número 2, na posição número 3, qualquer uma das posições. Eu também posso remover elementos de qualquer posição. Eu posso, por exemplo, ordenar a minha lista linear. Eu posso também buscar elementos na minha lista linear. Então, existe um conjunto grande de operações que você pode fazer numa lista linear. Por isso que nós dissemos que ela é uma estrutura muito mais genérica. E quando nós imaginamos uma lista linear e aplicamos certas restrições nela, que nós criamos as pilhas e as filas. A restrição que nós fazemos numa lista linear é definir que existe uma extremidade, que a gente chama de topo, e nós só podemos inserir e remover essa extremidade, e a fila, eu tenho uma extremidade a partir que eu posso inserir, que é o fim, e uma extremidade que eu posso remover. Mas nós podemos dizer que pilhas e filas são exemplos de listas lineares. Uma lista linear, da mesma maneira que pilhas e filas, elas podem ser implementadas de duas maneiras. Eu posso implementá-las usando arranjo e eu posso implementá-las usando alocação dinâmica. Nesta videoaula, nós vamos estudar a implementação usando arranjo, que foi o mesmo tipo de estrutura que nós usamos para as pilhas e as filas. O uso de alocação dinâmica será discutido na videoaula seguinte. Bom, colocar uma lista linear em cima de um arranjo é relativamente simples. Eu vou imaginar um arranjo aqui. Certo? Tem os índices aqui do arranjo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso fazer uma correspondência direta entre a posição da lista e a posição do arranjo. Então, o elemento que está na posição 1 da lista vai estar na posição 1 do arranjo. Vamos imaginar que uma lista linear que tenha 3 números. Então, o elemento que está na posição 1, por exemplo, é o número 5. Ele vai estar na posição 1 do arranjo. O elemento 11, que estaria na posição 2 da lista, vai estar na posição 2 do arranjo. O elemento, por exemplo,
23, que está na posição 3 da lista, vai ficar na posição 3 do arranjo. Essa lista aqui, ela tem tamanho 3. Uma coisa muito importante sobre uma lista linear é que ela não tem buracos no meio. Se eu tenho 3 elementos na minha lista linear, esses 3 elementos estarão na posição 1, 2 e 3. Não é possível que eu tenha, por exemplo, um elemento na posição 1, um elemento na posição 2 e em seguida eu coloco o elemento na posição 4, deixando um buraco na lista. Essa estrutura de dados não tem essa característica, não existem buracos na lista. Certo? Então, se uma lista tiver n elementos, as posições vão variar de 1 até n. Existem diversas operações que eu posso fazer numa lista linear. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma operação de busca, na qual um usuário digita um valor qualquer e ele quer um algoritmo que diga se esse valor existe ou não na lista linear. Bom, utilizando Pascal, eu vou mostrar então um exemplo de um algoritmo que vai fazer uma busca na lista linear. Se eu vou implementar uma lista linear em cima de um arranjo, eu vou usar mais ou menos a mesma ideia que eu usei com pilhas e filas. O tamanho do arranjo vai ser definido por uma constante. Então eu vou colocar const, o nome da constante, que é max, que define o tamanho do arranjo, e vamos, por exemplo, imaginar que max é igual a 5, ou seja, meu arranjo vai ter tamanho 5. Para implementar minha lista linear, então eu vou precisar de duas variáveis, uma variável composta, que é o arranjo, e uma variável simples. Eu vou criar um arranjo que eu vou chamar de lista mesmo, e esse arranjo vai variar de 1 até max, e a informação que eu vou armazenar na minha lista linear são números inteiros. Além do próprio arranjo, eu preciso também de uma variável inteira, que eu vou chamar de tamanho, que vai definir qual é o número de elementos que a minha lista linear tem, ou seja, o tamanho da minha lista linear. Essa variável vai ser também uma variável do tipo inteiro, e ela vai ser inicializada com o valor 0. Por quê? No início da execução do meu programa, a minha lista não tem elemento nenhum, então o tamanho dela é 0. Este seria o cabeçalho da minha lista linear. Ok? Então, usando essas declarações, eu vou implementar um procedimento de busca. Certo? Então, vamos. É importante relembrá-los de que este algoritmo está disponível no material didático no ambiente virtual de aprendizagem. Então, vocês conseguem esse algoritmo lá. Então, eu tenho um procedimento que eu vou chamar de busca. Certo? Esse procedimento vai ter um parâmetro que é o valor que eu quero buscar na minha lista linear. Então, valor, e esse parâmetro é um inteiro. O procedimento de busca vai necessitar de uma variável local, que eu vou chamar de i. Esta variável ela vai ser usada para um comando de repetição que vai ser necessário para eu percorrer a lista toda para procurar esse elemento que o usuário está buscando. Então, eu vou ter uma variável local aqui, que é inteira também, que eu vou chamar de i. Então, vamos iniciar o nosso algoritmo. Begin. Para eu percorrer a lista linear, eu vou ter que começar pela primeira posição, indo de posição em posição até possivelmente encontrar ou não o valor que o usuário está procurando. Para isso, então, eu vou precisar de um comando de repetição. Eu poderia usar um
um while, mas eu vou usar o comando for. Qualquer um dos dois serviria. Então eu vou usar um for e vou usar a variável i como referência. Como eu tenho que percorrer toda a lista linear e o arranjo inteiro, então eu vou iniciar o valor de i com 1, que é a primeira posição da lista, a primeira posição do arranjo. E eu vou variar o tamanho de i de 1 em 1 até que ele alcance o tamanho da lista, certo? Então, se a minha lista tiver 3 elementos, o tamanho dele vai ser igual a 3 e o valor de i vai variar 1, 2 e 3. Cada elemento do arranjo que eu percorro, ou da lista, eu vou verificar se o valor dele é igual ao valor que eu estou buscando, certo? Se o elemento na posição i é igual ao valor que eu estou buscando. Se o valor for igual, significa que eu encontrei. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou avisar o usuário que eu encontrei, uma mensagem para o usuário, um write-ln, certo? Elemento encontrado, certo? E eu vou usar um comando de Pascal que termina a execução do procedimento quando ele é executado, que é o exit. Esse comando é importante porque no momento que eu encontro o elemento que eu estou procurando, eu não preciso continuar percorrendo a minha lista. Por isso que no momento em que eu encontrei, eu aviso, informo o usuário que o elemento foi encontrado e executo o exit e termino o meu procedimento. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou percorrer a minha lista linear inteira, até que eu chegue em tamanho. Se eu percorrer esse for inteiro e chegar no final da lista e não tiver executado esse comando, significa que eu não encontrei o valor. Se eu não encontrei o valor, eu preciso informar o usuário disso. Então, fora do for, isso é muito importante. Dentro do for só está esse comando if. O que eu vou colocar agora está fora do for. Esse comando só será executado se eu terminar o meu comando de repetição e não tiver executado esse comando exit, certo? Isso é muito importante. Então, fora do for, eu posso dar a seguinte mensagem: elemento não encontrado. Certo? E termino o meu procedimento. É muito importante entender aqui que esta mensagem ela só aparecerá para o usuário se por acaso em nenhum momento essa condição for verdadeira, ou seja, se você não encontrar o elemento. Se você encontrar o elemento, isso não é executado. Por quê? Porque ele vai executar o comando exit e vai terminar a execução do procedimento. No material didático, aliás, que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, existem alguns outros algoritmos que vocês podem estudar. Algoritmos relativamente simples, também usando arranjos. Como eu disse para vocês no início desta videoaula, existe uma alternativa que você pode usar para implementar uma lista linear que não usa arranjos. Essa alternativa eu vou discutir na próxima videoaula e eu vou mostrar como ela funciona mais ou menos e quais são as diferenças dessa implementação usando arranjo. Até lá!